Você tem dúvida de que foi chamada pelo Senhor? Se esta dúvida ainda sonda o teu coração, retire e reflita junto comigo a respeito deste assunto. Seja bem-vindo em mais um devocional Palavra que Transforma. Estamos em um momento especial, um momento de reflexão de quem nós somos diante de Deus. Resgatando alguns devocionais escritos há alguns anos, revelados por Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva. Então, estas palavras ainda impactam as nossas vidas para que sejam transformadas pela renovação da palavra do Senhor, transformadas pela vontade do Senhor. Aceite este desafio para que a sua história seja escrita segundo a vontade de Deus. E o tema de hoje, da reflexão de hoje, é reconhecer. Reconhecer o quê? Reconhecer que Deus tem um chamado para você. Há algo especial, há algo da parte dele para você. E se vem da parte de Deus, é grande. Pode parecer pequeno aos seus olhos ou aos olhos de uma pessoa, mas aos olhos de Deus, nada é pequeno. Tudo é grande, tudo é perfeito, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. E a reflexão de hoje envolve a história de Davi e Salomão. Davi fala aos homens que Salomão foi o escolhido para construir o templo. Deus diz ao rei Davi que ele não seria este homem, ele poderia preparar, mas o próprio Davi reconheceu que Salomão tinha chamado para esta função de construção de um templo. E diz assim este devocional a partir de um versículo de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 1. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, aqui só Deus escolheu para uma grande obra. A família do rei Davi tinha uma missão por meio da vida de seu filho e sucessor, que era Salomão. Quando instituído o rei, construiria o templo de Deus. Davi, como pai, reconhecia em seu filho Salomão a sua condição atual para assumir essa responsabilidade. Na verdade, uma nobre e grande responsabilidade. Por quê? Em 1 Crônicas, capítulo 29, na parte C do primeiro versículo, diz assim: O palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. E Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. Ou seja, Deus escolheu um homem para assumir uma grande responsabilidade, sendo ainda moço, ou seja, inexperiente, e tenro, que poderia facilmente se quebrar. Eu te encorajo no Senhor a se colocar nesta mesma história, porque Deus, o nosso Pai, mesmo nas nossas fraquezas e limitações, nos chama de filha escolhida para uma grande responsabilidade. E precisamos reconhecer este grande amor e da mesma forma reconhecer a nossa fraqueza diante do seu poder e da sua autoridade. Diante da nossa fraqueza, Deus nos chama para sermos cabeça de uma grande obra. Se ouvirmos a sua voz e obedecermos em tudo, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Isso está escrito em Deuteronômio, capítulo 28, parte A do versículo 13. Porque a obra é dele, é do Senhor. E quando o honramos com a nossa obediência, ele nos instrui para todas as coisas, porque todas as coisas pertencem a ele. Você pode se perguntar: mas como eu farei isso? O que Deus viu em mim? Afinal, sou inexperiente e não me sinto capaz para o que Ele determinou como propósito para a minha vida. Vou elucidar um exemplo. As chamadas mães de primeira viagem, antes da chegada do bebê, ficam pensando em como vão fazer isso ou aquilo. Como vão cuidar de um bebê tão frágil.
Mas quando chega a hora, cada etapa do crescimento do filho, Deus vai capacitando, vai instruindo, vai concedendo sabedoria. Você também pode se sentir um tanto tenra nas situações diárias, aquela sensação de que vai ser cortada ao meio, sem saber como lidar com tudo o que está ao seu redor. Ou seja, você se sente imatura, assim como a declaração de Davi sobre o seu filho, Salomão, onde ele diz que é moço e tenro. Mas você percebeu a declaração de Davi? Ele diz assim neste versículo 29, neste capítulo 29, Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu. Escolheu é a palavra-chave. Você é uma mulher a quem só Deus escolheu. Deus te escolhe para auxiliar, para amar, para cuidar, para guardar, para administrar, para gerar, para servir. E Deus é responsável por você. E se você se humilhar diante dele e se colocar em uma posição de dependência e busca, e se tiver falta de sabedoria, que é só pedir a Deus, te concederá o que fazer. Amada mulher, você se conhece desta forma, inexperiente para aquilo que foi chamada? Se sim, você precisa se ver e se reconhecer diante de Deus desta forma. Porque quando nos colocamos na posição de humilde e dependência, consequentemente somos impulsionadas a clamar e fazer petições corretas, buscando em Deus como desenvolver o chamado. Acredito que Salomão ouviu atentamente a declaração de seu pai Davi, reconheceu as suas limitações e fraquezas, mas também ouviu a parte que o definiria como servo de Deus, escolhido, aceitável por Deus e designado para uma grande obra, e orou assertivamente. Diz assim em 1 Reis sobre esta oração no capítulo 3. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo em lugar de Davi, meu pai. E sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Reconhecer a nossa fraqueza diante da grandiosidade de Deus, com a mente disposta a exclamar com nossos lábios, em oração, as nossas limitações, mas diante de Deus para saber como trabalhar nestas limitações. Quando reconhecemos quem é Deus, como estamos e como precisamos ficar, conseguiremos fazer a mesma oração que Salomão fez, que continua assim, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10. Dai-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderia julgar este tão grande povo? Esta foi a oração de Salomão para com o Senhor, quando o próprio Deus perguntou a ele o que ele desejava, e ele desejou sabedoria. Quando reconhecemos o nosso chamado, nós precisamos clamar por sabedoria. Continue a sua oração dizendo assim: Deus, tu me escolheste para ser filha, mãe, esposa, profissional, serva, líder. Tu me escolheste para ser algo. Senhor, preciso de ti. Conceda-me sabedoria e conhecimento, porque eu sei que a obra é grande e é tua. E quero honrar o teu precioso nome com os frutos deste propósito. Em nome de Jesus. Amém. Deus te ama e te escolheu.
Mesmo diante dos seus conflitos, medos, coração quebrado, diante da sua fraqueza, Deus te conhece, mas mesmo assim te escolheu. Deus quer ser o seu Pai, quer te ensinar, quer te proteger. Por isso, não se esconda atrás das coisas que não te definem, porque o que te define é Cristo, é Jesus. E Deus tem um propósito para você. Deus te ajudará se você confiar. Lembre-se, o seu nascimento e a sua vida não são em vão ou por um acaso. Deus sabe exatamente o que faz e a forma como conduz as situações, se você permitir que Ele entre em sua vida. Reconheça o chamado que Ele tem para você. E quando você reconhecer este chamado, peça a Ele: Senhor, me capacite, porque não são com as suas forças, mas com as forças que Deus concede a nós. É dele, vem dele. Não tenha medo da voz do Senhor te chamando para algo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.